Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos começar agora o capítulo 4, a primeira parte. Essa primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 9, que trata sobre a predição do juízo. O profeta antecipa, mostra com antecipação os eventos de juízo que virá sobre Judá. Jeremias terminou o capítulo 3, versículos 24 e 25, dizendo sobre o passado, presente de Judá e de Israel, falando que desde a tenra idade, desde a mocidade, a idolatria vinha desde esse período. Participou praticamente de todo o desenvolvimento. A idolatria esteve continuamente com Israel. E agora traria consequências. E o 25 do capítulo 3, o profeta Jeremias, ele diz que o povo não se arrependeu das práticas de idolatria. E agora o capítulo 4 fala sobre o juízo que Deus traria sobre o povo, sobre Judá, por causa do pecado. Versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz Adonai, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andará vagueando. Aqui Adonai está falando agora de forma condicional ao povo. Se voltares, se arrependeres, se removeres a idolatria, os deuses que vocês trouxeram das nações, eu recuarei e não mais punirei vocês pelas práticas que vocês têm feito. Então aqui o Senhor, mesmo diante do não arrependimento do povo no capítulo 3, mesmo diante dele ter clamado ao povo arrependimento, ele ter mostrado a iniquidade, mostrado os pecados, mesmo diante do povo não ter se arrependido, agora ele está dando condicionalidade. Se voltares, se arrependeres, se removeres, se jurares pela vida do Senhor em verdade, ele recuará com a punição, com o juízo que ele trará sobre Judá. Então, aqui está usando partícula de condição. Se. Então. E aqui no versículo 1, mostra que a reforma que o rei Josias fez, ela não atingiu o coração do povo. As reformas que o rei Josias fez no capítulo 23 de 2 Reis não resolveu os problemas da nação. Foi uma reforma superficial. Houve sim um reavivamento, mas o reavivamento provavelmente foi poucas pessoas que participaram de coração para esse reavivamento, mas a grande massa da população não abandonou as práticas de idolatria. Então aqui está usando a condicionalidade, partículas de condicionalidade, e essas partículas de condicionalidade apontam para a aliança da terra e a aliança mosaica. A aliança mosaica está em Deuteronômio, capítulo 28, que trata sobre as bênçãos caso Israel servisse a Deus de coração, se apartasse da idolatria. E aqui, nos versículos de 15 em diante do capítulo 28 de Deuteronômio, de Devarim, trata das maldições que ocorreria se o povo buscasse a idolatria, se buscasse os seus próprios preceitos em vez da lei do Senhor. Então aqui, essa condicionalidade nada mais é que uma réplica de Deuteronômio sendo aplicado para o juízo e para as consequências do não arrependimento do povo. Assim como também em Deuteronômio, em Devarim 30, fala sobre
aliança da terra, aliança palestina, o qual, se o povo praticasse idolatria, abandonasse a lei, o Senhor tiraria eles da Palestina e espalharia os judeus dentre as nações do mundo. Aqui é o Senhor aplicando a aliança mosaica e a aliança da terra para chamar o povo ao arrependimento e, caso não haja, para trazer juízo e tirar os judeus da Palestina e espalhá-los para as nações. Mas esse mesmo Deus que está dizendo que por causa da prática de idolatria os judeus seriam expulsos de Israel, seriam expulsos da Canaã, ele disse que haverá um dia onde ele reunirá os verdadeiros filhos de volta a Israel, e ali ele fará a maior nação, a mais poderosa, como nunca houve na história do universo, do mundo. E aqui ele diz ainda no final do versículo 1, não mais andarás vagueando, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para mim, se vocês removeres os deuses que vocês têm debaixo das árvores frondosas, nos altos das montanhas, nos montes, se vocês abandonarem todas as práticas e o culto idólatra ligado a esses deuses, vocês não mais estarão vagueando, vocês estarão no caminho da verdade, da vida e da luz. Versículo 2: se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Então aqui no versículo 2, o Senhor está preocupado com as nações. Aqui ele quer que Israel seja o centro missionário. Então ele está dizendo, volte para que vocês sejam o centro missionário das nações. Vamos ver esse mesmo versículo na Bíblia de David Stern. E se você jurar, como vive Adonai, em verdade, justiça e retidão, então as nações serão abençoadas por seu intermédio, e em Israel elas se glorificarão. Então aqui mostra que Deus está preocupado com as nações, e ele separou Israel para ser o centro missionário do mundo. Só que para isso, para que eles sejam o centro missionário, é necessário que eles voltem à Torá, para que eles voltem à lei, para que eles se convertam dos maus caminhos. É necessário que eles reconheçam as práticas de idolatria que eles estão vivendo. O Senhor está dizendo, voltem para a palavra, voltem aos seus preceitos, voltem aos meus preceitos, voltem às minhas ordenanças, aparta-te do mal, aparta-te da idolatria. Versículo 3. Porque assim diz Adonai aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campos novo, e não semeeis entre espinhos. Aqui o Senhor está usando táticas rurais para chamar o povo ao arrependimento. Alguns agricultores ali do Oriente Médio, alguns agricultores da Palestina, agricultores judeus, eles, após retirar o trigo, eles separavam o joio do trigo. E quando eles não conseguiam fazer tudo isso num dia único, eles pegavam espinhos e colocavam sobre o trigo durante a noite, para que ninguém roubasse. Então aqui o Senhor está dizendo, lavrai para vós campo novo, e não semeeis entre espinhos. Aqui o trigo ficava sufocado pelo espinho. E aqui ele está dizendo, não fiquei sufocado pelos espinhos.
arem uma nova terra, uma terra onde nunca foi cultivado. Busquem a palavra, busquem arrependimento. Saiam dos espinhos. Aqui está dizendo, não semeeis, não cultivei as vossas vidas dentre os espinhos. Buscai arrependimento, buscai a palavra. Versículo 4. Circuncidai-vos para Adonai, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Então aqui o Senhor está continuamente chamando a nação ao arrependimento, continuamente, mas o povo não tem se arrependido. Ele chama, abandonem as práticas de idolatria, abandonem as orgias sexuais no centro de idolatria pagão, abandonem esses deuses que ficam nos montes, abandonem esses deuses que vocês colocam nas casas, que vocês colocam embaixo das árvores, abandone. Mas o Senhor chamava e o povo não se arrependia. Agora Ele está dizendo, circuncidai-vos. Circuncidar é tirar um pedaço da pele do pênis masculino. E aqui Ele está dizendo, circuncidai-vos o vosso coração. A circuncisão, ela simboliza a separação. Afastar-se dos pecados, ser santificado ao Senhor. E aqui Ele está dizendo, circuncidai-vos não somente a vossa pele, mas circuncidai-vos principalmente o vosso coração. Vamos para Deuteronômio, Devarim, capítulo 10, versículo 16. Circuncidai-vos o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Aqui o Senhor está dizendo de forma figurativa a indicação da separação do pecado. Olhe que o próprio livro de Devarim fala sobre isso, ou seja, a própria Torá já falava sobre circuncidar o coração. Observe que o profeta nada mais do que está repetindo o livro da Torá, o versículo da Torá. Então, tudo que os profetas fazem está na Torá, nos 5 primeiros livros de Moisés, na lei mosaica, assim como as alianças. Então aqui o Senhor está chamando o povo para circuncidar, e é algo que o próprio Senhor já tinha falado anteriormente. Vamos agora na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Aqui o apóstolo Paulo está falando qual é a importância da circuncisão, que diz, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Yahweh. Aqui está dizendo que a circuncisão na carne, se ela não tiver uma circuncisão do coração, não tem valor nenhum. E aqui é o que o Senhor está dizendo, circuncidai-vos os vossos corações. E aqui Ele está dizendo, o Senhor aqui já está mostrando que Ele já está cansando da prática de idolatria de Judá. Israel já tinha sido devastado no cativeiro assírio em 722 a.C. Agora Ele está cansando. E aqui Ele está mostrando os sinais da ira que está vindo sobre o Senhor, para que o meu furor não saia como fogo. O fogo é para consumir e arda para fazer chorar, gritar de dor, e não que haja que nem apague, ou seja, ninguém poderá apagar a ira do Senhor por causa da maldade das vossas obras. Aqui o Senhor está falando, Ele está dando sinais, arrependam-se antes que minha ira chegue. Antes que minha ira chegue e ninguém mais aplacará a minha ira. E ninguém mais segurará a minha ira. Versículo 5, 6 e 7. Aqui
o Senhor Adonai revela ao profeta Jeremias como será o castigo, o juízo que virá sobre Judá. Anunciai, versículo 5 em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai o chofar na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Anunciai no hebraico é Egadá, que significa revelar algo não conhecido. Então aqui o Senhor revela algo que até então não era conhecido. Como seria a punição? Como seria a guerra? Como seria a invasão babilônica em Judá? Ou seja, Jeremias, revele em Judá algo que até então não tinha revelado. Fazer ouvir, o fazer ouvir aqui no hebraico é gritar, grite em Jerusalém, para que todos ouçam o que acontecerá com Judá. Eu levantarei a Babilônia contra vocês. Toque o chofar, tocar o chofar era utilizado para um alarme de guerra, ou era usado para catástrofes, ou para aviso de festas, ou para um anúncio importante dos líderes da nação. E agora o Senhor está dizendo, tocai o chofar, porque eu levantarei guerra contra Judá. Eu usarei guerra para punir as suas maldades, a sua prostituição, as suas orgias, corrupções, abuso de poder. Ajuntai-vos, entremos nas cidades fortificadas. Aqui está dizendo para que as pessoas fujam para as regiões fortificadas. Os que estiverem nas regiões rurais, fujam para áreas fortificadas, porque a Babilônia virá para matar, destruir, incendiar esta nação. Versículo 6, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu vos faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Arvorai a bandeira seria levantar o estandarte, mas aqui não é um estandarte de vitória. Aqui é usar o sinal da bandeira como sinal para Jerusalém, para mostrar que a terra seria invadida. E aqui está dizendo, rumo a Sião, ou seja, coloque um sinal da bandeira para Sião, para mostrar que a guerra contra nós. Fugi e não vos detenhais, ou seja, não parem pelo caminho, corram, porque os babilônicos vêm para matar, destruir, incendiar, haverá mortes por todos os lados, cadáveres apodrecerão, crianças morrerão, mulheres morrerão, homens morrerão, valentes destruirão, sábios morrerão, sacerdotes morrerão, haverá devastação por todos os lados, cadáveres, sangue. Não parem, corram, não se detenhais durante o caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Aqui mostra que a Babilônia viria do norte. Provavelmente ela viria ali de Israel, onde ela já tinha o domínio no reino do norte, e desceria até Judá. E ali eles se apossariam de Jerusalém e de Judá, e teriam domínio, e fariam dos sobreviventes escravos, e de mulheres colocariam elas como escravas sexuais. Versículo 7. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite. Aqui no versículo 7 está mostrando o leão. O leão, depois você pode acessar aqui os meus vídeos no canal no YouTube e você vai ver uma reportagem da BBC, um dos jornais importantes da Europa, onde eles fizeram uma reportagem especial sobre a Assíria e sobre a Babilônia. E ele mostra um museu onde tanto os assírios como os babilônicos usavam o leão
como um símbolo de guerra, um símbolo de poder, um símbolo de hegemonia. Assim como os Estados Unidos tem a águia como símbolo nacional, a China tem o panda. Da Síria e da Babilônia era o leão. O leão, ele veio da Assíria, depois ele foi incorporado à Babilônia, porque a Babilônia subjugou a Assíria e destruiu um dos impérios mais cruéis da terra, que foi os assírios, que pegavam os corpos dos judeus e arrancavam a pele deles ainda vivo. Pegava soldados, mulheres e pendurava em anzóis e levava eles como escravo pendurado em anzóis, como se fosse peixe. Esses eram os assírios, os babilônicos destruíram eles, e agora o Senhor está levantando os babilônicos para destruir Judá. E aqui no versículo 7 está dizendo que o leão subiu da sua ramada, ou seja, do seu covil ou da sua toca, ou seja, mostra que os babilônicos já tinham saído da Babilônia e já estavam rodeando a região de Judá para invadir. E aqui mostra que a Babilônia era um império tão poderoso que nenhuma nação do mundo era capaz de destruir ela. Ela tinha um poder militar extremamente forte contra as nações. E aqui mostra, já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Nenhuma nação era capaz de destruir a Babilônia. As nações fugiam da Babilônia, fugiam para não ser invadido pela Babilônia. Algumas alianças as nações tentavam fazer com a Babilônia para ter um relacionamento amistoso, para não se tornar inimigo da Babilônia. A Babilônia tinha sucumbido, a Assíria tinha sucumbido o Egito, e agora iria sucumbir Judá. E aqui no versículo 7, o Senhor também está dizendo que Ele fará da terra de Judá, Jerusalém, uma desolação, ou seja, uma terra deserta, uma terra de ninguém. Haverá pobreza por todos os lados, sem vida. Desolação é praticamente exterminar a nação. A fim de que as tuas cidades sejam destruídas, não haveria cidades mais em pé com a invasão babilônica, e não haveria mais quem habitasse. Tamanha seria a destruição, tamanha seria o ódio implacável, tamanho era o ódio que os babilônicos nutriam contra Judá. Jeremias profetizou sobre Judá cerca de 20 anos. Foi em torno de 622 a 609 a.C. E essas profecias foram cumpridas em 605 foi a primeira invasão babilônica, depois em 597 a.C. e por fim o cumprimento total dessa profecia aqui, de desolar Judá, onde inclusive o templo foi destruído e profanado. O templo de Salomão, inclusive onde o templo de Salomão foi destruído e profanado, foi em 586 a.C. E aí, os sobreviventes dessa guerra se tornaram escravos na Babilônia. E aí de onde veio uma das maiores profecias para continuar a visão profética de Jeremias, onde se levantou Daniel e Ezequiel. Versículo 8. Cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e vai, porque a ira ardente de Adonai não se desviou de nós. Versículo 8. Profeta Jeremias fala agora: chorai, gritai, lamentai, porque a ira do Senhor veio sobre nós.
Ó, meu povo, que não abandonou as práticas de idolatria, o cingir-vos aqui é de pano de saco. Coloquem pano de saco, chorem, gritem, porque a matança contra nós está vindo. Vou ler aqui na Bíblia de David Stern esse mesmo versículo. Então envolvam-se em pano de sacos, lamentem e pranteiem, pois a ira feroz do Senhor Adonai não foi retirada de nós. Aqui mostra que o Senhor seria implacável contra a idolatria, contra as práticas que vêm junto com a idolatria, que é orgias, que é depravação sexual, que é corrupção, que é imoralidade, que é abuso de poder, matar os justos, os inocentes, que é escravizar os pobres. E por fim, versículo 29. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefados. Aqui no versículo 9, mostra que os líderes da nação, tanto os líderes políticos, os reis, quanto os sacerdotes, eles perderiam a capacidade de governar sobre Judá. Eles não teriam mais controle sobre a situação. A situação tornaria tão alarmante, tão destruidora. Conflitos sociais, pobreza, guerra, fome, morte, espada. Eles não teriam mais a capacidade de governar. E pelo contrário, eles também seriam perseguidos e mortos. E aqui diz, sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem. Aqui está mostrando que tanto os reis quanto os líderes políticos, eles se acovardariam diante do inimigo tão poderoso. Quando eles começassem a ver a invasão babilônica, eles não teriam coragem de enfrentar com o exército e eles fugiriam. Agora aqui o Senhor fala para os líderes religiosos, os Kohanim, os sacerdotes, ficaram pasmados, assustados, amedrontados. E agora os profetas, estupefados, ou seja, horrorizados. A palavra aqui, pasmado, dos Kohanins, que são os sacerdotes, é sem ação e sem reação. Os líderes religiosos que estavam guiando o povo para a decadência, para a idolatria, eles ficariam sem ação e sem reação. Enquanto os profetas ficariam estupefados, ou seja, horrorizados. Outrora os poderosos que se gabavam do seu poder, da sua sabedoria, agora estão sendo humilhados, mortos e tornados escravos. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook, na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.